Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW Podcast aqui na TV Amazônia, canal 7.1, em Santarém, toda a região, porque não somente na área urbana, mas também nossos queridos da comunidade dos ribeirinhos, tantos locais que nos assistem aí semanalmente. E hoje você pode ver, a Dilson não chegou ainda para a gravação do programa, já justificou. Não sei se ele vai conseguir vir a tempo, mas não vai ser por isso que a gente vai deixar de caprichar aqui na programação. E como sempre, temos convidados especiais aqui no ANW, e hoje nós teremos um assunto muito legal, falaremos sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre inovação e tecnologia. Então não saia daí, né, até o final do programa. E ainda mais, se você está também nos acompanhando pelo YouTube, copia aí esse link, manda para os seus grupos de WhatsApp, convide seus amigos, avise que o programa começou, porque estamos iniciando de fato o ANW Podcast dessa semana. E hoje comigo aqui está Tobias. Tobias, não perguntei teu sobrenome, não sei se é necessário. Cirino. Tobias Cirino. Tobias Cirino. Tobias é o fundador do aplicativo de mobilidade urbana mais conhecido, eu acho que, penso que seja o maior aqui de Santarém, que é o Urbano Norte. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Luciano. É uma honra estar aqui. Espero que vocês curtam. A gente vai falar muito aqui sobre empreendedorismo, falar um pouco da Urbano Norte. Espero realmente que vocês gostem. Certeza. Tobias, diga para mim, conta um pouco da tua trajetória, talvez um pouquinho da sua origem familiar, você é natural da onde, e enfim, para a gente conhecer um pouco mais. Show. Cara, eu sou aqui do Pará mesmo. Eu nasci em Irituia, você já ouviu falar? Não. Do lado lá de do lado de Belém, por ali. Fui para Rondônia com 7 anos e voltei para cá, para o Pará, com 23, para cá para Santarém, para abrir o Urbano Norte. Minha mãe mora aqui no Pará, meu pai mora lá em Rondônia, né? Então eu me considero eu sou paraense de nascença, mas me considero mais de Rondônia, rondoniense, porque fui criado lá. Então nem tenho sotaque paraense também, e o pessoal fala que eu sou meio sem sotaque. De onde tu é que tu é sem sotaque? É porque é muita mistura de muitos lugares e acaba que a gente não tem um sotaque específico. Mas é isso. Tenho 33 anos, sou pai da Ellie e do Lucas, minha filhinha tem 8 dias hoje. Uau, que legal. Sou casado com a Lívia Pantoja. E, cara, é isso. Eu sou administrador da Urbano Norte aqui de Santarém, sócio. Tenho mais um sócio que chama Eusébio Martins. Um cara muito gente fina, me ajudou muito. E vim para Santarém em 2018, abrir o Urbano. Legal. E, assim, você estava me contando um pouco aí nos bastidores, né? Como surgiu a ideia, o projeto de trazer para Santarém a Urbano Norte? E penso que naquela época Santarém não tinha nenhum aplicativo de mobilidade funcionando. Acredito que até culturalmente, para a população entender, né? Assim, não que não soubesse, eu creio que todo mundo já sabia, porque todo mundo já ouvia falar sobre Uber e outros aplicativos que tinha pelo Brasil. Mas diferente de você ouvir falar e você usar, Sim. Pegar teu celular, baixar um aplicativo e acreditar que você vai chamar um carro que vai te atender onde você estiver. Quais foram os principais desafios da sua chegada com a ideia e implantação aqui em Santarém, então? Cara, então, eu tinha uma loja de roupa em Porto Velho, aí a loja quebrou, né, com falta de experiência, administração e tal. E aí eu fiquei sabendo que estavam financiando o veículo 100%, eu não tinha dinheiro mesmo para comprar, e fui lá e consegui financiar um veículo 100%, na época na Hyundai. E fui rodar de aplicativo na Urbano Norte, né, que eu sou franqueado, né, a Urbano Norte surgiu em Porto Velho, 2017, tinha mais ou menos um ano quando eu comecei a rodar lá.
e já era o principal aplicativo de lá, desbancou a Uber, desbancou a 99, e já era o principal aplicativo na época. E então, peguei esse carrinho ali depois de 4 meses que estava rodando na Urbana, estava indo bem, né? Tirava um valor ali legal. Tá conseguindo pagar? Sim, conseguia pagar o carro, conseguia pagar minhas contas, sobrava uma grana, era bem tranquilo. É um serviço tranquilo, né? O serviço de aplicativo, só abrindo um parênteses, ele é um pouco desvalorizado, mas é um serviço muito tranquilo e dá uma renda boa para os parceiros. Enfim. E aí, quando eu estava mais ou menos com 4 meses, saindo da igreja, um abençoado bateu no meu veículo. Aí eu tive que ficar parado até que arrumasse. Graças a Deus ele tinha seguro, o seguro dele cobriu tudo. Mas demora. Demora. E aí demorou em média de 15 a 25 dias por aí. E nesse período eu peguei um livro para ler que se chama Pai Rico, Pai Pobre. E nesse livro me deu um insight. Uma partezinha falava assim: todo lugar que você anda tem oportunidade. Treine seus olhos para ver essas oportunidades. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí quando eu peguei o carro, eu ficava andando e pensando, cara, onde que eu vou conseguir empreender, né? Porque eu queria empreender, não que seja ruim ser motorista, mas eu não queria ser motorista a minha vida toda. Eu sempre tive o sonho de ser empresário. E eu fiquei pensando, pesquisando e olhando e passava, e até que surgiu a ideia, cara, por que não abrir uma franquia? Fiquei sabendo que estavam vendendo franquias, né, da Urbana, por que não abrir uma franquia? E aí eu fiquei entre Santarém e Macapá. Pesquisei lugares grandes. Macapá era na época mais ou menos do tamanho de Porto Velho, assim, era parecido, então pode ser que dê certo. E Santarém porque eu tinha uma namorada que a família dela era daqui, ela morava lá, mas a família dela era daqui. E aí eu fiquei, né, em dúvida entre essas duas. E aí eu fui pesquisar e vi que a Uber tinha vindo para cá em 2017, mas os taxistas tinham feito a Uber pegar o beco, tinham conseguido expulsar os caras do hotel. Impressionante, conseguiram uma multinacional. Fecharam o hotel, porque sempre a Uber, quando ela vinha abrir, ela mandava 2 funcionários, né? E aí só que eles cercaram o hotel e ameaçaram os caras, pegaram o beco. E vim em 2000 e falei, cara, é Santarém. Vim para Santarém, foi profetizado que era para cá, que era para eu vir, ia dar certo. E eu vim. A gente abriu aqui, eu cheguei aqui em outubro, a gente abriu em novembro de 2018, dia 27 de novembro. Dia 27 de dezembro de 2018, a gente fez uma campanha meio grande ali no shopping, no Paraíso. E aí os taxistas ficaram putos com a gente e tal. Eles foram lá e fecharam 2 veículos nossos e a SMT acatou e acabou levando esses veículos para a Secretaria de Transporte, apreendendo esses veículos. E aí, no outro dia foi um agente da secretaria lá, que vocês têm que fechar o aplicativo de vocês, até que saia uma regulamentação e tal. Já tem uma regulamentação em trâmite, mas não tem as diretrizes, mas vocês precisam. E eu falei, cara, a gente pode até fazer isso, mas quanto tempo demora? Ele falou assim, cara, no máximo 1 mês, isso aí já tá normal de novo. Eu falei, então beleza. Fui lá e inativei todos os cadastros, né? Tirei todos os motoristas da rua. A gente estava com 27 carros já ativos. Estava indo bem o aplicativo. E eu estava contando com esse dinheiro para receber dia 1º de janeiro, que era o dinheiro que ia girar, que o meu dinheiro já tinha acabado. E acabou que com isso ninguém me pagou, né? Como é que o cara vai pagar para não ficar rodando na plataforma? Era mensalidade. Ainda é mensalidade. A gente é diferente nisso, das outras plataformas. Depois eu vou querer saber como é que isso. Aí acabou que não recebemos, eu estava sem dinheiro, aí começou aquela luta. Cara, aí eu liguei pro meu sócio não estava aqui. É o Eusébio, foi o sócio que bancou, né? A entrada do aplicativo. O valor para colocar em mídia, eu falei, mano, aconteceu isso, aquilo, expliquei a situação para ele. Aí eu falei, a gente vai ter que manter aqui um tempo. E aí nesse período ele mandava um dinheiro para eu me mantendo, aí advogado, tive que ir vendendo, eu tinha 50% da minha parte do aplicativo, aí fui vendendo minha parte também do aplicativo para poder pagar advogado. Eu sei que mesmo sem estar rodando, sem nada, eu conseguia vender. Baratinho, mas vendia. Eu cheguei a ter 30% só da minha empresa. Aí sei que foi março, mais ou menos 17 de março de 2019, a gente pôde voltar a rodar. Só que as diretrizes da prefeitura ficou muito ruim para a gente rodar. Aí acabou que a gente conseguiu colocar só 3 carros.
e não estava funcionando, cara. 3 carros, o pessoal pedia, não tinha, e o pessoal também já tinha desacreditado de que ia voltar a prestar o aplicativo, né? Porque, 4 meses praticamente sem funcionar. E aí, fui lá, vendi mais uma porcentagem da empresa para colocar em mídia. Aí, nesse período, a gente conseguiu melhorar a lei. Aí, de 3 veículos, já foi para 17, se não me engano. E aí, colocamos esses carros e colocamos mais um valor em mídia. Aí o pessoal, realmente voltou e começou a pedir, e foi crescendo. E depois que passou dos 50 carros, aí só teve um crescimento exponencial. E graças a Deus, na época da pandemia, a gente estava com 400 veículos. Uau! A gente já estava com 400 carros. Surgiu a pandemia, aí eu falei, cara, pessoal, quem tem emprego fixo aí, que vai continuar recebendo, inativa, porque a gente não podia só chegar e, tem que inativar uma galera e tal. Inativa aí para dar uma grana melhor pro pessoal, porque tá tendo menos corridas e tal. Eu acho que ficamos com 100 e poucos carros, né? A gente baixou o valor da mensalidade, deixamos ali, eu acho que era R$100 na época, e tiramos um bocado de veículo para o pessoal ir se mantendo, né? Quem só tinha esse trabalho. E funcionou, graças a Deus. E impressionante que depois que voltou da pandemia, deu um boom, assim, um negócio fora do normal, cara. A gente foi para 800 veículos ali, de 2, 3 mil corridas por dia, foi para 8, 10 mil corridas por dia. Muito, muito rápido, assim, que a gente nem imaginava. Mas a gente foi conseguindo colocar veículos e conseguindo atender a demanda da galera. E perguntou os principais desafios, né? Cara, foi os taxistas mesmo, assim, o principal desafio. e real e físico, né? Cara, eles eram... até hoje eles ainda são muito chatos. A gente às vezes faz alguma mídia, eles vão lá comentar algumas coisas ainda tem picuinha em alguns pontos. Só que as plataformas, com o passar do tempo, acabaram também atendendo os taxistas, né? A 99 tem. Não sei se a Urbano tem. A gente não coloca... Acho que o Uber também tem agora, não sei... A gente não coloca hoje em dia taxista, só na moto, tem moto que é mototaxista, mas no carro a gente acabou não colocando, porque na época a legislação do município não permitia e a gente manteve isso, entende? Perdão. Agora, essa resistência, pelo que eu lembro, eu acho que foi em todas as cidades, cara. No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem uma tradição de táxi muito forte, principalmente na capital, que são os táxis amarelos. Agora mudou, tem outras cooperativas, mas o Rio de Janeiro tinha aquela tradição do táxi amarelo com uma faixa azul, assim, do lado, né? Principalmente as cooperativas de aeroportos e tal. Então eu lembro que era uma confusão, que o pessoal brigava de se agredir mesmo, assim, fisicamente. Em Porto Velho, quando surgiu a Uber, cara, teve um carro, o primeiro carro da Uber, assim, o pessoal fala, esse foi o primeiro carro. Cara, os caras quebraram o carro todinho, tipo, amassaram o carro. Aqui não chegou a acontecer, graças a Deus. Mas amassaram o carro de paulada, os 4 taxistas fecharam o cara e paulada no carro e tal. Mas não adianta, né, mano? Não adianta. Porque não é uma coisa assim que é eu, o Tobias, que quer, é a população que quer. Então, quando a população quer, não adianta, não tem como pararem, sabe? Não tem como, assim, resistir o avanço tecnológico. Não tem como, ainda mais quando você... melhora preço, melhora o atendimento. Cara, você não tem como combater isso. Sim, eu sempre falo que os taxistas não perderam pra gente, ou não perderam pra Uber, eles perderam pra eles mesmos, porque era caro, um atendimento que era ruim. Às vezes o atendimento era aquela coisa muito grosseira, né? Porque só tinha eles, né? Era uma... Não estou falando que isso é uma regra geral dos taxistas, eu conheço muito taxista, e tenho amigos, inclusive, que são super educado, né? Tem outra. Mas você falando uma regra geral, né? Por não ter concorrência, né? Em todo canto tem pessoas boas e pessoas ruins. Né? Todo canto. E o taxista, ele se mantém o mercado, ele só muda um pouco, mas tem público para todo mundo. Continuam tendo taxistas, continuam tendo mototaxistas, né? O aplicativo, ele só dá mais um conforto ali para a pessoa também, né? De estar pedindo dentro de casa, esperar ali na porta de casa, você não precisa ir para a rua. Não, mudou muito, cara. É impressionante o que... essa ideia, né, de mobilidade humana dos aplicativos é um negócio revolucionário. Sim, cara. É massa. Porque em vários aspectos, a questão da comodidade, né, do cliente, de você não ter que ir num ponto de táxi ou de ônibus ou de metrô, né, pegar sol ou chuva, ou se deslocar a pé, ou ter que pegar um outro transporte para chegar lá. Sim. Né?
de você apenas esperar na sua casa, onde você estiver. E por outro lado também, questão de preço, né, assim, os taxistas me perdoem, mas estou falando como consumidor, não era contra a classe, né, e nem o serviço. Sempre foi muito bom. Mas assim, eu, quando eu andava de táxi, cara, eu tinha uma agonia terrível com o taxímetro. Que cara, é um negócio agoniante, o preço aumentando, né? Porque você não sabe quanto vai dar no final. Sim. Então, eu acho que isso é um aspecto fundamental do aplicativo. Do aplicativo, né? Você poder aceitar, querer ir sabendo o preço que vai pagar. Sim. Então, não, tá caro, não vou de ônibus, vou dar meu jeito. Mesmo que o preço seja do aplicativo, ele é sujeito a alteração, né? Porque ele é calculado, o valor da corrida é calculado pelo tempo e pelo trajeto. Às vezes pode parar no sinal, ficar mais tempo e tal, né? Então pode dar uma alteraçãozinha ali, mas não é não foge do controle, né? Não foge, é tipo R$2 a mais, 3 no máximo. É pouco. Eu acredito que seja principalmente também pela comodidade. Hoje em dia todo mundo quer comodidade, né, cara? Sim. Tanto depois da pandemia que a internet ganhou força mesmo, assim, de pedido para de casa. O aplicativo de moto, eu tinha tentado colocar antes da pandemia o aplicativo de moto, não tinha funcionado. E aí deu agora... Mas para passageiro mesmo? Para passageiro mesmo, não deu certo. E para entrega. E aí depois da pandemia a gente colocou em 23, final de 23 para moto. Que a gente queria oferecer uma segurança também, de ter um seguro, e a gente não achava esse seguro, até que conseguimos achar, porque moto tem muito mais acidente, né, do que carro. O nosso carro todo tem seguros, mas nunca teve acidente que precisou acionar esse seguro, graças a Deus, seguro do cliente, né. E mais motos sempre tem acidente e tal, enfim. E também eu acho que outro aspecto muito legal dos aplicativos é a questão de você gerar tantos novos empregos. Muito, cara. Eu estava em Macapá, quando teve esse boom de aplicativos, aí teve primeiro, né, de urbano, transporte de passageiros, e aí naquela época, acho que foi 2017, que inaugurou vou falar o nome, né, mas depois, se alguém quiser patrocinar, a gente aceita. Abriu o Uber Eats, né? Então, eu comecei a ver, por exemplo, eu tinha um amigo que tinha uma hamburgueria, e ele não precisava mais pagar, ele mesmo pagar os entregadores, porque abriu essa oportunidade. Então ele só fazia ali os caras já ficavam lá perto. E hoje em dia é o iFood, né, que trabalha dessa forma. Pois é, e é brasileiro o iFood, né? Sim. Então assim, eu comecei a ver, e quando abriu era para moto e para bicicleta. Então tipo assim, o cara estava desempregado. Sim. Mas ele tinha uma bicicleta em casa, ele poderia rapidinho só fazer o cadastro dele, dava lá o CPF, dizia que tinha uma bicicleta, eles davam, acho que não sei se era comprado, ou eles emprestavam, ou parcelavam a bag, né? A bag, né? Colocava lá e o cara estava empregado. Aí o cara escolhia o horário que queria trabalhar, já ficava mais ou menos perto dos restaurantes ali. Falei, cara, isso é fenomenal, porque resolve um problemaço aqui na sociedade. Nas grandes cidades, ele pode escolher o bairro que ele trabalha. Então, ele pode trabalhar só num bairro específico ali, perto da casa dele mesmo. Justamente. Tal. É massa, é muito bom. Então, assim, os aplicativos empregaram, e nessa época tinha uma crise terrível de desemprego no Brasil, né? Sim. Oportunidade para qualquer pessoa. E a gente vê até hoje, né? Eu gosto de conversar quando eu entro nos carros, né? E eu pergunto muito sobre, assim, eu vou entrando assim, perguntando coisa que puxando assunto com o motorista. Eu peguei um carro em São Paulo e eu vi que o motorista é um cara muito educado, sabe? Muito educado, um cara assim, refinado, sabe? Nossa. Aí eu lembro que eu fiz uma viagem com ele e à noite eu ia sair do evento, eu estava ali no centro de São Paulo, ali na zona sul de São Paulo, e eu ia lá para perto de Alphaville. Então era uma viagem meio longa, né? E eu já quis combinar, assim, falei, pô, cara, você não faz, se eu te ligar, você não faz essa viagem pra mim, a gente combina e tal. Não, eu te pego e tal. Aí fiz mais amizade com o cara. A história do cara, ele era um empresário, tipo, tua história. Ele era um empresário, aí na pandemia ele quebrou, ele tinha empresas grandes de serviço, acho que ele era de serviços gerais e tal. Sim. Aí quebrou a empresa, quebrou 2 empresas que ele tinha, e ele, então, sobrou só o carro, ele se tornou motorista. Aí até então ele estava como motorista naquele dia, né?
foi mais com um projeto já de voltar também, ter uma nova empresa. O cara é empreendedor, Sim. Não fica parado, né? Realmente. Mas, tu vê, o cara tava ali mantendo a casa dele, ele tem uma filha, e já se preparando para um novo, mas com dignidade trabalhando. Sim. A gente tem parceiros lá que ele colocou, que era... O cara começou, depois ele colocou o irmão, e tem várias, às vezes tem 3, 4 pessoas da mesma família, às vezes tem mãe, filha e o marido, porque dá uma renda boa, então é muito melhor às vezes você trabalhar de motorista de aplicativo do que trabalhar de carteira assinada, cara. Verdade. O que o cara tira na carteira assinada, o motorista de aplicativo tira ali às vezes em 4, 5 dias. É verdade. Isso, dependendo do horário que ele trabalha, tanto que ele trabalha. E tem muita gente que também tem como uma segunda fonte de renda, que tem um emprego dele ali normal e aí nos finais de semana ou à noite tira 2, 3 horas para rodar ali. E é massa, então eu acho muito legal por isso. E não que seja um lugar para você ficar o resto da sua vida, mas às vezes é um período de passagem ali da pessoa, né? Desse rapaz aí, por exemplo, que era empresário, teve aquele período ali dele que não era mais, mas ele depois iria voltar. Quando eu rodava mesmo, o dinheiro que eu comprei a franquia, meu pai me deu. Mas eu falei, cara, mesmo que ele não me dê, que eu fui pedir para ele, eu vou virar aqui o cavalo do Vingador, virar noite, virar dia, e eu vou conseguir esse valor para comprar a franquia. E é muito interessante isso. Hoje a gente vê várias franquias aí de 20 mil reais, 15 mil reais, 30 mil. Se o cara de aplicativo, ele tiver esse feeling, né, ele tiver vontade, ele quiser abrir, ele fica ali 6 meses rodando ali, ele vai trabalhar um pouco a mais, mas a vida é normal, é isso. Mas ele consegue juntar esse valor para ele poder abrir a própria empresa dele. Inclusive eu mesmo comprei uma franquia mês passado de 15 mil reais. No motorista de aplicativo ele consegue tranquilamente fazer isso, assim, em 1 mês, 2 meses, em 2 meses ali pelo menos, para ele guardar 3 meses, entende? Tem motorista que dentro do próprio negócio ele faz um negócio dele, tipo assim, ele põe 2, 3 carros, contrata, aluga o carro para um outro motor. Tem gente que, não sei se é viável, mas já ouvi. A gente tem lá, uma época a gente teve uma parceria com o Sicredi, que eles utilizavam a média que o cara fazia no aplicativo para liberar crédito para a pessoa. Ah, sim, que legal. E aí teve um motorista que aproveitou isso, comprou 2, 3 carros aí e alugava. Ele tinha um carro dele, com o tempo ia mais um ano, comprava um carro e depois comprou outro carro. Tinha cara que tinha 2, 3 carros. Tem parceiro que vende perfume dentro do veículo. Tem cara que tem quase uma loja. Eu já vi isso, já vi no Instagram. Hein? O cara colocou tipo um negócio lá na banco de trás, né? E vende produtos ali. Naquele banco da frente, o dianteiro, né, na parte de trás. O cara tem que se virar, né? Para ganhar uma grana a mais. Eu acho massa, mano. A gente lá, hoje a gente não emprega, né? Porque nossos parceiros, a gente fala parceiro. A gente tem 800 parceiros de carro. Então é muita gente e o quanto de que esses caras movimentam na economia da cidade, né? Que é comprando veículo, é trocando peça, é posto de gasolina, é pneu. Tem um amigo lá em Macapá que ele rodou um tempo de aplicativo e só que ele era um cara também tão assim educado, assim, prestava tão serviço e você acaba se conectando com muitas pessoas. Sim, muita. E ele pegou uma corrida, acho que no aeroporto, de alguém que estava indo para Macapá para fazer uma intervenção uma empresa grande lá. Então eles iam talvez ficar hospedados em hotel há muito tempo e não ia comprar carro, ia depender de aplicativo. A pessoa gostou tanto dele, falou assim, você não pode me pegar hoje à noite para me levar para jantar? Ah, eu te pego. Aí fez amizade. Eu sei que por fim, ele ficou um tempo contratado para todo dia fazer corrida de ida e volta com esse grupo de empresários. E depois ele foi contratado para a empresa dos empresários. Eu falo com os motoristas direto isso, porque é uma oportunidade. Eu falo, cara, sempre atendam da melhor forma que vocês puderem, porque talvez ali seja a oportunidade que você vai fechar um negócio com alguém, que você vai conhecer algum empresário grande, porque na nossa plataforma roda muito ali médico, advogado. Inclusive a nossa melhor cliente, ela é advogada, é a doutora Diane. Cara, ela tem mais de 6 mil corridas já agora, eu acho. A última vez que eu olhei, ela tinha 5.800 corridas. Então, tem muitas pessoas ali, empresários que rodam, né? Você, como você falou, tem veículo, mas de vez em quando você pega. E tem muita gente que é assim. Então os parceiros, tem um cara de São Paulo que ele tem uma empresa de segurança hoje em dia, de motorista de aplicativo, mas com mais segurança e tal, que ele rodava, aí ele conheceu o Davi Braga, um jovem empreendedor, não sei se você conhece, e aí eles se tornaram, o cara atendeu ele muito bem ali e se tornaram sócios. Então eu sempre falo, cara,
atende o cara da melhor forma possível, que talvez seja ali o teu sócio que está ali com você naquele carro. Tobias, sobre a Urbano Norte de Santarém, hoje vocês são a maior empresa desse segmento aqui? Aqui em Santarém, sim. Maior, né? A gente é maior. Começou primeiro e tem mantido aí a performance, né? Não é fácil, cara, porque todo dia abre um aplicativo diferente. Teve uma época aqui que abriu 15 aplicativos em um mês. Do mesmo segmento? Do mesmo segmento, de aplicativo de mobilidade. Que o pessoal acha que é muito fácil, né? Mas não é fácil, cara. E além de tudo, você lidar com muita gente, né? A gente lidar com 800 parceiros de carro, tem mais ou menos isso de moto também. Então é muita gente. Nada que você faz, como eu sempre falo, cara, nada que a gente faz presta. Porque um grupo gosta, outro grupo não gosta, outro grupo gosta mais ou menos. Então sempre tem... Cara, tem gente que fala assim, pô, muito legal esse vídeo que vocês fizeram hoje e tal. Aí já tem outra pessoa, pô, não gostei tanto desse vídeo. É sempre assim. Não tem como agradar todo mundo. Não tem. Mas tem assim, vou contar pro pessoal aqui, como surgiu o convite que eu fiz pro Tobias estar aqui, foi de uma experiência que eu tive, utilizando outro aplicativo, que eu não vou falar o nome aqui para não depreciar, né? Que não é o objetivo, mas para mim não foi uma experiência boa. Na verdade, não foi só aquela experiência. Eu relatei assim que eu até falei assim no stories lá no Instagram. Falei, pessoal, não sei se é azar que eu tô tendo, mas 90% das vezes que eu vou usar aplicativo nessa mesma empresa, que não é Urbano Norte, tá vindo carro muito velho e carro muito sujo. E assim, o padrão do motorista também não é aquela promessa que havia no início. Sim. Né, do cara assim, bem vestido, né? Às vezes o cara vinha de chinelo, bermuda, não era contra, mas acho que ele está assim, prestando um serviço que ele deveria, ele mesmo, valorizar mais o serviço dele. Sim. Então não sou nada contra o chinelo da bermuda, mas estou falando assim daquilo que era prometido. Mas o principal que me incomodou foi assim, uma sequência de carros sujos, principalmente, e o atendimento não foi bom. Aí eu fiz essa observação lá nos stories e fiz uma enquete. Aí eu perguntei, o que vocês acham do serviço de mobilidade urbana de Santarém? Você acha bom, ruim ou horrível? Eu coloquei duas opções muito para baixo, né? Aí o pessoal foi lá participando e tal, aí depois eu coloquei o resultado da enquete. Mas o que eu achei legal, né, que no privado eu recebi muitos DMs assim, falando assim, me chamo de pastor, eu acho que é por causa da empresa que você está usando, porque na Urbano Norte, que a pessoa falava que eu uso mais, a minha experiência é muito boa. E não foi só um depoimento, eu recebi acho que uns 3 ou 4, assim, né? Legal. Não era a resposta da enquete, era por fora, assim, né? Mandava áudio ou texto para mim. Depois eu posso até te mostrar. Aí eu achei que era justo eu dar o resultado da enquete e fazer essa ressalva, porque quando eu falei de modo geral. Né? Não, eu falei o nome da empresa, eu acho, na época. Sim. Mas eu achei importante fazer uma ressalva. Falei, pessoal, o resultado da enquete foi negativo, porque tinha 2 opções negativas, né? Então deu mais. Mas me falaram que a Urbano Norte tem um serviço melhor e tem carros melhores. Aí foi legal que a Urbano Norte me respondeu rapidão. Poxa, legal e tal. Aí eu fiz propaganda do programa aqui. Falei, poxa, pode ser um patrocinador nosso lá. Falei meio que brincando, mas depois o Tobias falou comigo pessoalmente lá, né? Aí eu falei, poxa, então vamos lá no programa, cara, falar sobre isso, né? Então, assim que surgiu. Então, assim, eu estou fazendo todo esse contexto para fazer a continuação da pergunta. De fato, assim, qual é o diferencial que vocês prometem, mas não apenas prometem, que todo mundo promete, mas que vocês lutam, assim, para preservar e entregar, de fato, em relação aos concorrentes, ao Urbano Norte? O que vocês prezam e quer colocar na cabeça do motorista que está representando vocês, que é um associado, que chama? Como é que chama? Parceiro motorista. Parceiro motorista, né? Vocês dependem muito da consciência dele para proteger o nome de vocês e a marca. Isso. A gente fala, uma das principais, como é que a gente pode falar? As principais coisas que a gente bate assim é o atendimento, principalmente. E esse da vestimenta eu bato muito em cima, porque eu falo o atendimento, vestimenta e o veículo, se está sujo, se está limpo. Porque eu falo, cara, esse daqui é o escritório, eu sempre falo para os motoristas, que é o escritório de vocês, o carro de vocês é o escritório de vocês. Então vocês vão passar às vezes mais dentro do carro do que às vezes em casa, pode ser que sim. Então vocês têm que cuidar bem do veículo. E a forma como vocês se apresentam
é a forma como a pessoa vai te ver. Às vezes as pessoas têm um modo de ver o motorista de aplicativo de modo depreciativo, porra, o cara é motorista de aplicativo e tal, mas é pela forma como os motoristas, infelizmente, alguns se apresentam. Então a gente tenta falar muito, bater na tecla dos caras para ele dar esse atendimento bom e também porque a gente é daqui, né? Eu sou daqui agora, então eu moro aqui, então eu tenho muito essa preocupação da empresa ser bem vista, de chegar num lugar e a pessoa falar bem da empresa. Sim. Eu fico muito chateado comigo mesmo quando eu chego em algum lugar que a pessoa fala, pô, eu pedi o carro e demorou muito para chegar, ou então muita gente cancelou, mas na maioria das vezes a gente tem elogios, e eu acho muito legal isso. Não que a gente não tenha um motorista que acontece também situações ruins, até pelo tanto de motoristas que tem, mas a nossa maior preocupação é esse atendimento, assim, a pessoa está bem vestida, o carro está limpo, de você chegar bem e sair bem, porque às vezes é um motorista de aplicativo que vai acabar estragando o teu dia, cara. Né? Às vezes você vai lá atendido pelo motorista e o cara muito grosso ali, já acabou o teu dia, às vezes a pessoa sai estressada, discute, o que acontece, infelizmente. Eu acho que é muita conscientização do motorista, tipo assim, que ele está prestando um serviço. Sim. E que o cliente está ali realmente como cliente, está pagando, né? Ele não está dando uma carona. Exatamente. Ele não está fazendo um favor. Os parceiros, às vezes, como a gente cobra muito isso, tem cara que fala, pô, mas o cliente de vocês é a gente. Falo, cara, o nosso cliente são vocês e é o cliente final, que são vocês, né? Porque aí a gente precisa cuidar de vocês, mas a gente também precisa cuidar desse cliente final. É uma cadeia, né? É, porque se ele não vier, eu falo assim, cara, se você não tiver cliente na Urbano Norte, tu vai me pagar a mensalidade da Urbano Norte para você ficar sem rodar? O cara fala, não, filho, então a gente tem que cuidar desse cliente e tem que atender ele da melhor forma. Eu falava uma coisa que é até errado, eu falava sempre, e esses dias eu fui analisar isso, e eu falava, cara, vocês precisam atender o cliente da forma que vocês querem ser atendidos. Mas não, às vezes não é assim, porque cada pessoa tem um perfil de ser atendido, né? Tem gente que entra no carro e ele coloca até o fone de ouvido, não quer conversar, não quer nada. E já tem gente que entra no carro e é que nem você, que quer conversar, quer perguntar do cara e tal. E o motorista ele tem que estar preparado para esse momento. Porque tem motorista que ele entra, cara, eu só quero deixar o cara lá na corrida e pegar o meu dinheiro e pronto. Cara, mas não é assim. Se o cliente ele quiser conversar, você vai ali conversando, normal. Se ele não quiser conversar, pronto. Mas o básico ali do bom dia, ou boa tarde, boa noite, você tem que dar de uma forma legal para a pessoa e tem que ser um atendimento hoje, agora, né, especializado e especial para aquela pessoa, né? E também, assim, às vezes, por exemplo, eu fico meio constrangido de pedir coisas para o motorista que eu acho que eu não deveria pedir, que não seria necessário se ele tivesse um mínimo de bom senso. Por exemplo, nossa cidade é muito quente e muito empoeirada. Sim. Por causa até do tipo de terreno que nós temos, muita areia e tal. Eu fico constrangido, tipo assim, num dia muito quente, falar, poxa, você poderia ligar o ar-condicionado? Eu acho que ele deveria, sim, ele pode até rodar com o carro aberto se ele quer economizar, talvez, não sei se economiza mesmo, mas quando ele está sozinho. Mas se o dia... E Santarém é quente todo o tempo, ou está chovendo, aí você não vai andar com a janela aberta, ou está muito calor, não tem opção Santarém. Santarém é assim o tempo todo. Ou tipo assim, da pessoa estar ouvindo um tipo de música, que é uma música constrangedora, entendeu? Teve um dia que foi assim, acho que eu entrei com a minha família, eu acho. A Joana está concordando ali. Aí o cara está ouvindo aquelas músicas que tem palavrões, que tem sensualidade, minha esposa e minha filha. Sim. Aí eu tive que falar pro cara, tu podia mudar a música, por favor? Ou baixar o volume. Ou baixar completamente, né? Só que eu fico constrangido, mas eu falo. Assim, eu não vou expor minha família, uma coisa que eu não acho legal. Mas esse tipo de treinamento, né? Acho que é muito importante a empresa. A gente tem... Mas não só isso, mas a pessoa tem que se conscientizar que ela precisa fazer isso. Infelizmente, tem em Santarém, não é falando mal da cidade, mas como eu sou de Rondônia, o atendimento do pessoal lá geralmente você vai em 10 lugares e é mal atendido em 2, aqui é o contrário. Então, tipo, você é bem atendido em 2 e é mal atendido em 8, infelizmente. É meio que cultural, eu já vi, da cidade. É uma cidade maravilhosa, amo Santarém. Não é falando mal, mas eu acredito que agora os jovens empreendedores que estão vindo estão se atentando a isso. Mas antes tinha muito isso, do pessoal tipo, não ligar para o cliente mesmo. E parece que muitos lugares que você está fazendo um favor para a pessoa de estar comprando aquilo ali. Não pode ser dessa forma.
o ar-condicionado mesmo. Na Urbana a gente, cara, tem que estar com o ar-condicionado ligado. A gente não aceita que o cara esteja com o ar-condicionado desligado. Até para o nosso valor de corrida, ele é um valor mais caro. Sim. Justamente para o motorista dar esse conforto para o cliente e também para ele ganhar um dinheiro a mais. Ok. Tobias, vamos fazer agora um break? TV precisa de break, né? Claro. A gente vai mostrar aí os nossos patrocinadores, aí valorizar aí a presença deles. E você que está nos assistindo, daqui a pouco nós voltamos. Não saia daí, vai no banheiro rapidinho, toma uma água, e volte que nós vamos conversar um pouco mais sobre a visão empreendedora, a visão de negócio, de futuro, né? O impacto social também que essas empresas de inovação têm causado hoje em dia em nossa cidade. E nós voltamos daqui a pouquinho com a ANW Podcast. Pessoal, estamos de volta então com o ANW Podcast aqui na TV Amazônia, canal 7.1, e hoje com o Tobias, que é administrador e sócio também, fundador da Urbano Norte em Santarém, está desde 2018, não é isso? 18, 19 oficialmente, né? Aqui, e tem liderado o segmento de mobilidade urbana, através de aplicativos. Já conversamos aqui no primeiro bloco sobre muitas coisas, a origem, os desafios. Então, se você não assistiu o primeiro bloco no YouTube, nós temos o programa completo. E você, além de poder assistir, pode também compartilhar com outras pessoas e ter esse entretenimento, não só entretenimento de formação, incentivo, porque tem toda uma história aqui de empreendedorismo, né, de resiliência que todo empresário no Brasil precisa ter. E pelo que o Tobias contou, para ele não tem sido diferente, né? Os desafios todos. E nós terminamos o primeiro bloco falando um pouco sobre a questão do comportamento, né, dos motoristas, da forma que a empresa também orienta, direciona, né, para o atendimento. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre isso. E agora eu queria perguntar como a empresa se posiciona em relação à segurança, tanto do motorista, né, porque fica muito exposto ao tipo de cliente que ele vai colocar no carro, e por outro lado também, o que a empresa tem feito, né, ou pode fazer, quais são as limitações, as possibilidades, também para ter a proteção do cliente em relação ao motorista. Essa relação assim, que vocês estão equilibrando essa tensão aí. Até tanto que nosso final é de intermediação, né? A gente intermedia entre o parceiro motorista e o cliente final. Cara, nossos parceiros motoristas, todos eles têm que fazer o cadastro especificamente dentro do escritório. Lá no escritório a gente pega os antecedentes criminais dele, comprovante de residência. Nunca aconteceu, graças a Deus, os nossos motoristas roubarem algum cliente ou ter algum assalto. Inclusive, todos os dias praticamente, às vezes até mais de uma pessoa esquece celular, carteira dentro do carro e volta. A gente consegue devolver de novo para essa pessoa, bolsa. Por incrível que pareça, uma pessoa uma vez esqueceu uma muleta, como é que ela saiu depois, eu não sei. Ela esqueceu uma muleta do carro. Saiu curado do carro. Saiu curado. Uma noite cura pessoas. Cara, mas a gente tem essa preocupação de oferecer isso para o nosso cliente. E nunca aconteceu, graças a Deus, também aconteceu de ter assalto já, mas com o cadastro de outra pessoa. O filho pegou o cadastro da mãe e acabou assaltando. O passageiro. Passageiro. Mas também, como a gente tem a localização, conseguimos localizar onde estava o veículo, onde estava, foi tipo um sequestro, né? E aí a polícia conseguiu pegar isso muito rápido. Então, nesses 6 anos, teve 2 assaltos de cliente com motorista e nunca teve assalto de motorista com cliente, nem nada do tipo diferente. Por causa dessa preocupação que a gente tem de colocar pessoas idôneas. Tanto que nas nossas mídias, a maioria das mídias, a gente fala, cara, segurança, conforto, e a gente preza muito por essa segurança. Isso tem, acho que, um diferencial, então, de um aplicativo que tem uma gestão local, do que aqui eles são maiores, né, e a gestão acaba sendo também online, assim, e à distância, né, porque vocês conseguem ver
e qualificar o motorista. Então. A gente preza muito pela qualidade do serviço. Então, a gente tem uma pessoa lá no meu irmão, inclusive, ele verifica todos os veículos. Ele dá uma analisada no carro. Se o carro não está bom, a gente não cadastra. Além da documentação do cara, se der positivo, ele não cadastra. Então, tem muitos critérios que ele tem que seguir para ele poder chegar a rodar ali na plataforma. E, Tobias, assim, até pegando também uma abordagem do primeiro bloco, das perguntas anteriores, você falou sobre a questão de você estar sempre orientando os motoristas sobre atendimento, a forma dele se apresentar. Eu fiquei em dúvida, você tem em média hoje 800, né? Como se dá essa comunicação? Você consegue reunir eles? Você tem um canal de comunicação? E como é o teu feedback para eles e como é o feedback dele para vocês? Como é que você consegue garantir que eles estão recebendo essa orientação, a mensagem da empresa? A gente tem um escritório local que eles podem estar procurando a gente sempre, né? Mas geralmente o motorista que ele não dá problema, é muito difícil ele ir no escritório. Geralmente o motorista assim, que teve ele atendeu o cliente mal, quando o cliente tem uma reclamação, a gente chama o motorista no escritório para ter uma conversa com ele também, para o lado dele, né? Porque às vezes não é só o lado do cliente também, o motorista também tem um momento de fala dele ali. Mas geralmente quando é um motorista bom, ele faz o cadastro na empresa lá e a gente só vê ele naquele dia dele, se demorar 1 ano, 2 anos para voltar na empresa. Muito raramente ele volta. O motorista que é muito bom. A gente tem, antes era só pela plataforma, era uma mensagem escrita, e como eles entendiam, a gente escrevia a mensagem, eles entendiam de uma forma do que a gente estava fazendo. Então hoje em dia, pelo grupo, a gente manda vídeos e de vez em quando tem palestra para eles também. Inclusive, uns 2 meses atrás, a gente teve uma palestra de atendimento ao cliente, o Dr. Felipe, lá da Liga do Escudo, fez para ele. A gente paga o auditório, paga o palestrante, faz. Infelizmente nem todos vão, mas o canal de comunicação principal é no grupo mesmo, que eu faço um vídeo que eles veem da forma que eu estou falando, para ele entender de uma forma errada. Às vezes eu mandava mensagem, o cara lia lá de outra forma, tá ameaçando a gente, eu parei de mandar. Pensava que era uma bronca. Agora eu faço um vídeo e mando no grupo, que todos veem também, né? Quando é algo muito específico, a gente manda todos separado, de um por um, no WhatsApp de cada um, para não dizer, cara, não vi esse vídeo e tal. Mas a forma que a gente tem de se comunicar é essa. E a gente tem essa preocupação de sempre estar fazendo treinamento e tal, para ver se melhora cada vez mais esse atendimento e o serviço em si, em geral. Show de bola. Você falou também em off que a empresa, né, o Urbano Norte, também tem uma preocupação assim, com a participação e com uma contrapartida em projetos sociais, né, para a comunidade aqui de Santarém. Como é que vocês estão atuando? Qual é a visão que a empresa tem assim, de dar essa contrapartida, né, claro, né, acho que toda empresa deveria ter essa visão, né? E você já tem alguns projetos funcionando com parceiros, como é que tem sido isso? Cara, a gente sempre fazia algumas coisas, mas em off, a gente nunca divulgava, né? E agora a gente tem uma mídia dentro da nossa, lá mesmo dentro do escritório, a gente começou a divulgar isso. Então agora a gente está patrocinando um projeto de jiu-jitsu lá do Residencial Salvação. Estamos procurando outros projetos para a gente também que se adequem, né, com o que a gente tem de visão, para a gente poder patrocinar, dar um valor ali mensal. E a gente tem essa preocupação de devolver para a sociedade o que eles estão dando para a gente. Porque, a Santarém abraçou o Urbano e foi daqui que, graças a Deus, as coisas fluíram na minha vida. Então, tem essa preocupação de sempre estar ajudando a cidade, né? Quando projetos sociais a gente pede patrocínio, só um patrocínio mensal, a gente vai lá e patrocina, não é direto. Esse Residencial Salvação já é um projeto que a gente se mantém, né? Mas sempre a gente está ajudando ali, preciso de uma cesta básica, alguma coisa assim a gente está dando. Tem uma época lá que, cara, quase toda semana ia 2, 3 pessoas pedir cesta básica no escritório. Não sei como é que a minha gerente fala assim. Acho que um falou pro outro, né? O que acontece? O pessoal descobriram que tu não sabe falar? Não é possível. Toda semana vem aqui. E a gente sempre dava. Mas a gente precisa fazer mais, tá? Acho que a gente precisa fazer mais. Acho que não tenho certeza. Porque nunca é demais, né, cara? Sim. Que a gente dá, sempre tá querendo dar de volta, mas volta de qualquer forma. É verdade. A gente tem que plantar para colher. É verdade. Isso é muito legal porque a gente vê que
por N situações, assim, o poder público que deveria cuidar melhor dessa parte da sociedade, das cidades, dos estados e do Brasil, acabam não conseguindo, né, atender plenamente por várias questões, né? Não estou dizendo que não queiram fazer, né? Eu acho que o Brasil tem muita... A maioria das vezes não querem. Tem, acaba sendo desvirtuado o propósito, né? Porque o Brasil tem muitas bolsas, né? Nossa. Até demais, né? Mas tem muita carência. E se a iniciativa privada tiver esse entendimento realmente que é um ecossistema assim que vai e volta, né? Na verdade, sim, a empresa existe, né, para servir a comunidade, mas a comunidade também dá sustentação à empresa, né? Então é muito legal, e mais empresas fazendo, a gente ia melhorar a vida das pessoas. Com certeza. Né? Isso é muito legal. Como você disse, eu sou um cara que eu já até pensei em entrar na política, mas eu acho que eu não tenho vocação em cabeça, porque eu não sou político. Eu sou introvertido, e quando eu tenho coisas, situações, cara, como é que pode um negócio desse? Então, hoje em dia, principalmente, nós estamos muito enviesados, né, para bolsas e bolsas. Eu não acho que o nosso país tinha que dar tanta bolsa. Não é nem, o cara não quer que ajude, quer que ajude, tem que ajudar. Mas muitas vezes a gente tem que ajudar também de uma forma que a pessoa consiga se manter sozinha. Tem que ensinar a pescar, né? Ensinar a pescar, em vez de dar lá o peixe pronto, e no outro dia a pessoa vai estar querendo peixe novo e querendo peixe novo. Então ensina a pescar, que a pessoa ela vai trabalhar por conta própria, ensina a pensar, porque infelizmente hoje em dia as pessoas estão com preguiça de pensar. Verdade. E ensina a pensar, ensina a buscar por ela própria, porque senão, cara, a gente vai vivendo um loop infinito das coisas e não vai melhorar nada. E, assim, em termos de inovação, você também já falou um pouco, assim, Piscello que começou com carros, né, com veículos, com carros e só transporte de passageiro. Hoje vocês têm mais serviços e outros veículos, também entendendo como é que está hoje. A gente hoje tem moto também, e a gente trabalha com entregas, né, e o cliente também na corrida. Aqui vingou em Santarém, entregas? Sim, funciona, não tem tanta, mas é porque o pessoal acaba não pedindo na categoria que é para pedir, porque a gente coloca na motoboy, que é só entrega, o pessoal pede na categoria normal, né, corrida, aí acaba não tendo essa... Mas o motorista pode aceitar? Pode aceitar? Pode. É porque às vezes o cara tá na moto e ele é cadastrado na moto e motoboy, né? E aí a pessoa pede só com uma sacolinha, só vai lá e entrega. E se ficasse sempre no motoboy, a gente conseguia metrificar bem. Mas ainda só no motoboy não tem bastante. E de moto também. Moto foi algo que me surpreendeu, inclusive, porque eu não imaginava que daria tanto. Se eu soubesse, seria colocado bem antes. Mas foi muito bom. E é um serviço que, infelizmente, tem muito acidente na nossa cidade, né? Muita moto também. Mas com a gente, graças a Deus, não tem acontecido tanto. Só Deus não proteger. E temos o serviço também para empresas, que a gente trabalha mensal, você não precisa estar pagando todos os dias. Hoje a gente tem 5 empresas cadastradas, que a empresa fecha com a gente e a gente faz as coisas para ela mensal ali, no final do mês ela acerta os valores. É tipo delivery? Ou não? Não, é para pessoas mesmo. Tá. Uma agência. A gente tem agência, ela trabalha com a gente. Então, os funcionários de lá pegam o peito e fazem ali as corridas com o cupom que eles têm. Up. Isso. Legal. Do Nelson. Sim, já vi aqui. Gente, boa demais. Não sei. E aí, eles fazem lá mensal, no final do mês a gente manda o relatório para eles, inclusive eles também fazem vídeo para a gente. Aí fica a permuta. Isso, a permuta. Mas eu tenho advocacia, né, escritório, tem a Sicredi, tem várias empresas. Muito legal. E é um serviço novo, mas está sendo legal. Muito bom. E essa questão das entregas, eu acho... Como a empresa garante ali essa confiabilidade do motorista? Porque pode ser algo assim de valor agregado grande ali, que o cliente vai confiar. Cara, eu não infelizmente acontece em várias outras plataformas, não vou falar o nome,
Mas, inclusive, esse dia foi um negócio da Boticário, que a gente mandou uma sacola aqui? Tinha 5 mil reais em compra e desapareceu, né? A sacola, o motoboy não conseguiu reaver. Mas a gente, como tem esse cadastro do motorista lá e tem o comprovante de residência dele, tá lá, tem a foto dele, tem documentos dele, fica tudo com a gente lá, então ele não tem como fugir, né? Sumir. E graças a Deus nunca aconteceu também. Tá? Por essa a gente ter essa segurança, por ele precisar ir no escritório também, eu acredito que seja por isso também. As pessoas não tendem a não fazer, né? Pô, se eu fizer, eu vou ser pego. Quando você pede a corrida, fica tudo gravado ali. Quando você pedir, a polícia tem ação, onde ele passou, tudo. Tem a placa da moto, tem o teu nome, tem um CPF, tudo. E tem a foto do cara. Eu já usei em São Paulo. Assim, a gente chegou de viagem, aí meu filho mora em São Paulo. Mas eu moro ali em Barueri, né? A gente estava lá em Congonhas, eu acho, em Guarulhos, sei lá, no aeroporto. E a gente não ia sair do aeroporto, a gente ia fazer a conexão. Mas a gente trouxe um presente para ele. E não ia dar para ele pegar lá com a gente e tal. Eu falei, já vamos longe, né, contratar entregador. E foi de um aplicativo, né? Aí só que eu fiquei muito, sim. Mas deu certo? Deu, fiquei monitorando, né? Mas sim, não tem segurança, você só acompanhando, né? Mas fiquei monitorando. Deu certo, mas é meio assim... o bom do escritório local, nosso, é isso. O controle é maior. Que o controle é bem maior. Eu já usei outras vezes em São Paulo, mas ao contrário, tipo assim, era até um material aqui da nossa igreja, uma câmera, que a gente levou para manutenção. E só que aí eu pedi para a empresa indicar o entregador. Então acho que era uma pessoa da confiança deles. Pô, legal. Então as empresas que criam isso também, porque para eles é mais seguro. E cara, o bom do nosso é que tem a segurança para o motorista também, porque teve uma vez que uma cliente, você tem uma ideia como é bom ter tudo gravado. A cliente ligou lá pra gente e falou que o motorista tinha entrado com ela dentro do motel e tentado agarrar ela e tal. E aí a gente, vamos acionar a polícia, né, e tal, mas antes vamos olhar a corrida realmente. E tem o trajeto todinho. Então a gente viu que não tinha nada a ver com o que ela estava falando. Ela tinha pedido pro cara deixar a corrida de graça, o cara não quis, aí ela quis prejudicar ele de alguma forma, mas graças a Deus fica o trajeto da corrida todinho. Pessoa maldosa, né? Tem gente maldosa demais. Tem, cara. E aí, ainda bem que a gente tinha. Já pensou, ia tirar o cara da plataforma, o cara poderia... o cara até provar. Até provar que não tinha acontecido. E aí a gente, olha, moça, tá aqui, a gente olhou a corrida, não aconteceu nada disso e tal. Aí ela nem respondeu mais, sumiu. E é isso. Para os dois lados, né? Tem que ter essa segurança. Tem. E até essa questão de entregador também é muito importante estar tudo gravado, porque de repente pode ter alguma entrega ilícita, né? Também, né? Porque o cara pode usar isso para o mal. Pode. Mas aí o cara está cadastrado, sabe que ele não é envolvido. Sim. Aí tem essa segurança. É importante ficar bem claro que quem tiver mal intencionado já está registrado aqui, que não é uma boa ideia. Sim. Pelo menos não no urbano, né? Tem que ter o cadastro da pessoa, né? O cliente, se ele for pego lá, o cara, olha, mas eu peguei essa corrida em tal lugar, a gente vai, inclusive a Polícia Civil já usou para várias vezes assim, olha, preciso do cadastro de tal cliente, assim, assado. Aí a gente fala, olha, só se um juiz pedir e tal. Produção de dados, né? Isso, aí quando pede a gente manda, já foi. Já uma ordem. Já uma ordem, então, não que a gente não quer ajudar, né? Não, mas porque você tem que proteger os dados das pessoas, isso. E aí a gente já aconteceu a gente fazer isso, de ajudar a polícia em algumas situações de cliente já, assim, ter fugido e pegado carro de aplicativo, tá ligado? Sim. Aí acabou que a gente ajudou a polícia de alguma forma. E vocês têm plano de expansão? Não sei se vocês já expandiram fora de você, né, como a tua franquia, fora de Santarém, aqui no... Cara, eu abri em Itaituba, Marabá, Parauapebas, caramba, tá longe, hein? Altamira e Novo Progresso. Só que no Pará, em geral, já tem, todas as cidades acima de 100 mil habitantes já tem aplicativo da Urbana. Não, mas com antigo? Não, aí eu fui, nessas cidades eu vendi, depois revendi, e um rapaz de Sinop, que comprou inclusive minha,
Ah, Sinop ele foi e abriu... não, a que comprou Itaituba, as outras cidades, né? Aí ele foi e abriu as outras cidades que dava para abrir aqui no Pará. Ele comprou tudo de uma vez lá, para não dar chance para outra. E ele abriu tudinho aqui. Só não tem Belém. É o mesmo de Sinop. É o mesmo de Sinop, que é o Adriano Miotti. Inclusive, ele era motorista também, foi motorista em Cacoal e depois abriu em Sinop. Uau. Massa. Cacoal também é Rondônia também, né? Rondônia também. Tem várias pessoas que eram motoristas e abriram a plataforma. Legal, cara. É muito massa. Você foi o primeiro? Eu acho que eu e de Sinop já estava entre os primeiros. O de Sinop também era de Rondônia? Também de Rondônia. Aí ele foi para Sinop? Foi para Sinop. E ele cresceu bem mais do que eu. E eu acredito que na época, porque ele é casado, o cara casar, ele só quer trabalhar, mais focado. Cara, eu sou muito feliz, eu acho muito massa isso, o Miotti cresceu. Pois é, quando eu ia, eu vou muito em Sinop, que eu por exemplo, semana passada eu estava lá. Uhum. Que esse ano eu já fui 4 vezes lá, porque cara, eu dou cobertura para a igreja, né, lá. Cara? É massa. E de Sorriso também, ali, aquela região ali, né? Também é dele. É dele também, né? E ela ficava assim intrigada, porque eu não sabia que Urbano Norte, pensava que era só local aqui de Santarém, não sabia essa história. Tem 180 cidades no Brasil. Pois é, eu não sabia. Aí alguém de lá de Sinop que me falou, não, é uma franquia, você compra compra lá a licença, o direito e tal, e pode abrir. E realmente lá, acho que é bem forte lá. Inclusive a gente está abrindo Monte Alegre agora. Abriu uma época, outra pessoa, ela não cuidou e tal, só abriu e mudou. Uhum. Acabou que não funcionou, agora a gente está abrindo e vai cuidar e vai dar bom também. Monte Alegre, a cidade é boa, né? Que pertinho. Tem 70 mil habitantes, uma cidade que tem um movimento legal, principalmente para moto, eu acredito que vai dar bom lá. Muita moto. O interior do Pará é muita moto, né? Muita. Um dos locais que infelizmente não funcionou foi no Maranhão, que tinha muita moto também, mas não foi muito legal, né? Com as cidade de 100 mil habitantes, uma cidade chamada Codó mesmo, que eu abri lá. Já ouvi falar de Codó. Cara, você abriu? Eu abri lá. Eu acho que, como é que eu abri 3 ou foi 4 cidades, só que eu abri de uma vez, e acabou que não... Em 2021, antes da pandemia, eu ficava viajando muito, cara. Procurando cidade para abrir. Abrindo cidade, Aí fui pro Maranhão, abri 3 cidades, nenhuma das 3 pegou, assim, porque não sei. Como é que você faz, tipo assim, nessa expansão tanto ímpeto, né? Tipo assim, você já forma uma equipe rápido ou você já tem gente lá antes para... Cara, a gente mesmo vai, geralmente vai eu mesmo, ou alguém aqui que já tem conhecimento e fica lá 30, 40 dias, abre o escritório, aí forma alguém, e cadastra, faz o trabalho todinho de mídia, e quando tá rodando bem, deixa alguém de lá e volta, e depois de mais uns 30 dias vai para lá de novo. Essa é a vantagem da tecnologia, né? Assim, É massa. Inclusive a gente está querendo abrir uma cidade em São Paulo agora, que a gente vai fazer isso também. Já estamos treinando o pessoal, que aí vai ficar lá, e eu fico um mês, e volto, fico umas 2, 3 semanas aqui e volto para lá de novo, meu sócio também, e assim vai indo. Show de bola, bom demais. Tobias, para gente finalizar, cara, fala um pouco, deixa talvez uma mensagem, cara, você é um jovem, né? Permanece sendo jovem, começou mais jovem ainda, né? Quase 10 anos atrás, né? 7 anos atrás. E, poxa, você hoje tem já, assim, tem batalhado com o seu trabalho, mas está desfrutando já de uma semeadura que você fez, de coragem, né? De vir sem dinheiro, né? De acreditar num livro que você leu, né? Que te deu esse start aí, esse gatilho para você sonhar mais alto para a sua vida. E eu estava até, só para completar a pergunta, eu estava até assistindo com a Giovana um vídeo do Theo Hayashi, né, do pastor Theo Hayashi. E depois, ontem, eu vi, acho que um vídeo vai puxando o outro, em outro lugar falando sobre a geração Z, que é essa geração aí nascida a partir dos anos 2000, que hoje tem 20 e poucos anos, né? Uhum. É uma geração que não quer liderar, ela é uma geração que não quer ter compromissos prolongados e ela não sonha assim em coisas de longo prazo, porque eles sempre têm uma mentalidade assim de rapidez, né? De rapidez, de curto prazo, de transicionar. Se eu não estou feliz aqui, eu já saio.
Então não tem aquela questão de construir carreira, né? Não sonha numa carreira, só quer pensar ali no que é bom no momento. E isso partiu para todos os lados, né? Tanto no profissional quanto no sentimental, né? Ali na família, as pessoas não querem mais construir família. Isso afeta todos os lados dessa geração, né? Até na igreja também, né? Também. Mas, poxa, você é um jovem que não é dessa geração Z, uma geração antes, mas você está ali meio que no limiar, né? com 30 anos. Poxa, mas o que você diria, assim, baseado na tua história, no teu sucesso, para essa geração, assim, que a gente não vai negar que eles têm outra influência, mas sim, eles podem ter um plus, né? Cara, eu acredito muito em Deus. A primeira coisa que a gente tem que buscar é buscar a Deus, entender sobre a Bíblia, entender realmente a história de Jesus Cristo, e entender a Bíblia toda em si, principalmente ali Provérbios para os jovens, para ler a história de Salomão, os conselhos de Salomão. Salomão foi o homem mais rico da sua época, né? Então, seguindo os princípios de Deus, então não tem como você não só ser próspero financeiramente, mas ser próspero na sua vida, porque os conselhos de Provérbios são quando ele já era mais velho, né? Mas ele passou por muitas situações que ele deixa os conselhos. Então, seguir esses conselhos, principalmente, estudar muito, cara, não só faculdade, porque o que você aprende na faculdade ali é o básico, né, da sua profissão, então você tem que buscar muito fora, muito mesmo. Nunca parar de estudar, nunca parar de buscar. Eu leio muito sobre empreendedorismo, hoje em dia eu estou lendo muito sobre a Bíblia, quero passar isso para os meus filhos. Cuidar de si, mano, cuidar do corpo também, é muito importante, cuidar da nossa mente. Eu passei por um período bem nebuloso assim mentalmente, eu não indico para ninguém. E quando eu voltei para Cristo foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, e quando eu me dediquei à minha família também. Se dedique à sua família, para quem for casado, ou quem não é casado, se dedique a uma pessoa. Não queira essa liquidez do mundo só, essa rapidez do mundo. Busque ser diferente da sua geração, busque ser realmente mais do que o mundo te oferece. A internet deixou as coisas muito rápidas, né? As pessoas querem só essas coisas rápidas e tal, e isso não traz verdade, não traz crescimento para ninguém, não tem como. Então, principalmente buscar a Deus, fazer o que você gosta de uma forma verdadeira. Acho que todos nós temos um feeling para algo, a gente tem que tentar se conhecer também, principalmente também, se conheça. Busque entender a sua cabeça, busque entender sobre você, e você vai entender esse propósito da sua vida na Bíblia. Então, eu acho que o cerne de tudo, o central de tudo é buscar a Deus. E não só buscar a Deus na religião, na igreja, porque se você só buscar a Deus na religião ou na igreja, muitas vezes você vai se decepcionar, como já aconteceu comigo. Eu já me afastei da igreja porque eu olhava, poxa, esse cara aqui, ele é top, não sei o quê. E quando eu me decepcionava com aquela pessoa, eu me afastava da igreja. Então não olha para pessoas, olha para Cristo, pelo exemplo que ele dá, olha para a Bíblia, porque nós somos seres humanos e nós falhamos, e Cristo não, Cristo foi a única pessoa perfeita, e ainda assim não agradou todo mundo, né? É um ditado já. Mas olhe para Cristo e é isso. Acho que... Ok, bom demais. Uma mensagem aí que é isso mesmo. E eu tenho certeza que esse equilíbrio, né, e esse foco que você está tendo, né, só vai te trazer mais resultados, né, não apenas empresariais, mas acho que é o mais importante na tua família, para os teus filhos, né, agora tem um bem novinho. Sim, tem. Meu filho tem 10 anos, o homem, e a minha filha tem esses 8 dias, e só abrindo um parênteses, Deus me deu essa nova possibilidade de viver o que eu não na minha imaturidade, não consegui viver com meu filho. E o legal da nossa vida e das oportunidades que Cristo dá pra gente é isso, que ele te dá outras oportunidades de você fazer novamente. E aí você tem que aprender a fazer diferente. Mas até com 10 dá para recuperar muito, que ainda tem tem muita coisa para fazer com ele. E é legal a gente poder enxergar isso, né? Sim. Que tem gente que passa a vida e não acaba não enxergando. Enxergar com esse tempo, né? Com essa possibilidade. Quero te parabenizar, cara, uma história incrível, legal. Eu acho que Santarém agradece muito, né, de ter empresas como a sua, que facilita a nossa vida, né? Sim. Eu gosto muito de tecnologia e de inovação, então
como eu falei, né, as empresas de mobilidade trouxeram uma mudança muito radical na sociedade para melhor. E parabéns pela coragem, pela determinação, por ter passado todas essas lutas e não ter desistido, né? Obrigado. E de servir de inspiração aí para muitos jovens como você. Eu tenho certeza que o programa vai inspirar muitos novos empreendedores aí. Amém, espero que sim. A se encorajarem. Cara, obrigado. Obrigado você, obrigado pelo papo. Que Deus abençoe assim, a sua vida, que Deus abençoe o seu programa, que atinja muito mais pessoas. E jovens, foquem em crescer, foquem em estudar. É isso, cara. No meu Instagram, às vezes, eu começo a falar de algum assunto, desses assuntos, aí depois eu paro, porque eu começo a trabalhar muito. Mas uma coisa que eu quero fazer é falar isso, aconselhar os jovens a não fazer as besteiras que eu fiz lá atrás. Falar pro Nelson ficar no teu pé para investir no teu perfil. Muito obrigado, Luciano. Valeu, eu que agradeço. Pessoal, então estamos finalizando agora esse programa incrível com o Tobias, que é sócio e também o idealizador de trazer, né, o Urbano Norte aqui para Santarém e diversas cidades, como ele já disse aqui. E espero que você tenha sido abençoado no programa, tenha sido edificado e também pode ter aprendido, né, assim, se inspirado com aquilo que foi contado aqui, essa conversa que tivemos. Quero também te incentivar a você compartilhar mais uma vez esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir aquilo que foi falado, e também pode ter acesso ao nosso YouTube a outros programas que são produzidos aqui na TV Amazônia. Então até o nosso próximo encontro aqui no ANW Podcast. Até mais.